Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de séries e sequências. O que nós vamos falar agora, nós vamos começar agora uma sequência de vídeos em que nós vamos tratar sobre testes de convergência para séries, tá? Então esse basicamente é o objetivo. O primeiro teste que nós vamos ver é o que a gente chama de teste da comparação. Tá? Então, como o próprio nome diz, quer dizer, teste da comparação. Nós vamos testar alguma coisa e para que seja feito esse teste, nós precisamos comparar. Como nós estamos falando de séries, então para determinar a convergência de séries, de uma série, nós vamos comparar ela com outra série que nós já sabemos se converge ou diverge. Esse é basicamente o objetivo desse teste. Ele é relativamente eficaz, ele tem as suas limitações, mas ele é relativamente eficaz. E ele é bastante intuitivo, como nós vamos ver na sequência. Tá? Lembrando que os créditos são da professora Maria Helenice, né, lá do Departamento de Matemática da UEM. Tá? Então, os slides são créditos para ela. Tá? Então, como eu já falei para você, não só nesse vídeo, mas nos próximos, nós vamos então apresentar algumas formas, algumas ferramentas, alguns testes que vão nos permitir verificar a convergência ou a divergência de determinadas séries. Tá? Qual que é o lado ruim? Esses testes, eles permitem dizer se uma série é ou não convergente. Alguns testes vão nos, quer dizer, os testes vão nos permitir fazer isso. O lado ruim é dizer para qual número a série converge. Esse é um problema extremamente difícil de um modo geral. Não é muito trivial, aliás, não é nada trivial, você determinar a soma ou a convergência de uma série e saber para qual número ela converge. No vídeo anterior, nós falamos sobre a série telescópica. E quando nós estudamos a convergência da série telescópica, nós fizemos um malabarismo lá. Nós escrevemos, por exemplo, 1 sobre i, que multiplica i mais 1, como 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1. Nós escrevemos o produto, a fração 1 sobre i, que multiplica i mais 1, como a subtração de duas frações, como a diferença de duas frações. Isso não é tão intuitivo assim. Você pensar nisso, você precisa ter traquejo. Tá? Por que eu estou usando esse exemplo? Para dizer o seguinte, olha, saber para o número que a série converge pode não ser uma tarefa simples. Às vezes você só vai saber dizer que a série converge ou que a série diverge. Se a série diverge, é melhor. Divergiu, divergiu. Agora, quando ela converge, a pergunta natural é: converge para qual número? E saber determinar esse número é, em geral, uma tarefa difícil. Tá? E quais são os testes, então, que nós vamos explorar nesses vídeos? O primeiro deles é o teste da comparação, depois o teste da integral, teste da razão, teste da raiz e alguns outros que a gente vai encontrar no decorrer do curso. Tá? O primeiro teorema, ele relaciona a convergência de uma série à limitação da sequência das somas parciais. Por que esse teste, ou por que esse teorema, ele não é tão útil? Por que ele é limitado? Porque ele só vale para séries de termos positivos. Então, se você sabe que o AN é maior ou igual a zero, termos positivos não, termos não negativos, para ser mais preciso aqui. Então, se o AN for maior ou igual a zero para todo N, então a série cujos termos são os ANs, ela converge se e somente se a sequência das somas parciais é uma sequência limitada. Tá? Ou seja, S1 é o A1, S2, A1 mais A2, S3, A1 mais A2 mais A3, e assim por diante. Isso gera uma sequência, que é chamada de sequência das somas parciais. Se essa sequência for limitada, então a sua série é convergente. Cuidado,
Isso só vale para séries de termos maiores ou iguais a zero. Tudo bem? Bom, como é que mostra isso? Observe o seguinte, como o AN é maior ou igual a zero, a sequência das somas parciais ela é monótona não decrescente. Por que ela é monótona não decrescente? Pelo seguinte, sabe quem é o SN mais 1? O SN mais 1 é o SN, que é a soma anterior, mais o AN mais 1. Como todos os termos eles são maiores ou iguais a zero, essa soma aqui é maior ou igual ao SN. O que acontece então? O SN mais 1, sequência formada pelas somas parciais, o enésimo termo é maior ou igual ao termo anterior. Isso significa que ela é uma sequência não decrescente. Ela pode não crescer, ela pode ser estacionária, né? Mas então ela é não decrescente. Cair ela não cai. Ela vai sempre aumentando de pouquinho em pouquinho. Ou fica estacionária, tanto faz. Tá? O que nós temos então? Nós sabemos a série converge se e somente se a sequência das somas parciais converge. Essa é a definição da série convergir. A série converge se e somente se a sequência das somas parciais converge. Agora, quando que uma sequência monótona converge? Lembra? A sequência das somas parciais ela é monótona. Ela, sendo monótona, ela converge se e somente se ela for limitada. Que é exatamente o que está escrito aqui. Tá? Então, a série converge se e somente se a sequência das somas parciais for limitada. Eu repito, isso para séries em que o termo geral é maior ou igual a zero para todo bem. Tá? Apareceu um número negativo aqui e acabou. Tá? Então, só para termos maiores ou iguais a zero. E aí vem o teste da comparação. Tá? Qual é a limitação do teste da comparação? Ele também é limitado. Tem a sua limitação em relação à aplicação dele. Ele só se aplica para séries de termos não negativos. Ou seja, todos os termos da nossa série ou das nossas séries, eles têm que ser maiores ou iguais a zero. De novo, série alternada, por exemplo, não pode aplicar esse teste. Por quê? Porque na série alternada aparecem termos positivos e termos negativos. Não pode. Você só pode aplicar isso daqui para séries de termos maiores ou iguais a zero. Todos. Todos. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos supor o seguinte. Então, você tem duas séries de termos não negativos, ou termos maiores ou iguais a zero. E supõe o seguinte, que você tem um número positivo C, que exista um número natural N0, e o AN é menor ou igual a esse número C vezes o BN, para todo N maior ou igual a zero. O que eu estou falando aqui para você? Eu estou dizendo o seguinte, suponha que a partir de um determinado momento, suponha que a partir de um determinado ponto, todos os ANs são menores ou iguais a C vezes BN. Ou seja, essa sequência aqui, ó, dos termos AN, ela é limitada, ela não ultrapassa C vezes BN. Suponha que isso acontece. Tudo bem? Então vamos lá. Se a série BN converge, então a série AN também converge. O que eu estou dizendo para você? Aqui está. Você lembra dessa desigualdade aqui? Aqui está basicamente dizendo o seguinte: eu tenho os termos menores e eu tenho os termos maiores. Então, a série AN, ela tem sua composição é pelos termos pequenos. A série BN é formada pelos termos grandes, por termos maiores. Tudo bem? Aí está dizendo o seguinte: se a série dos termos maiores converge, a sequência dos termos menores também converge. Se a grandona converge, a pequena converge. Se a pequena diverge, se a série AN diverge, ou seja, a série dos termos menores divergir,
É porque a série dos termos maiores também obrigatoriamente tem que divergir. Então, por isso que esse teste, ele se chama teste da comparação. Você está comparando duas séries. Se você tem duas séries desse tipo, a N e BN, e você sabe que a série dos termos AN, ela tem um limite de crescimento, ela não ultrapassa de nenhum jeito C vezes BN, para todo N, a partir de um certo momento, então a convergência da série superior, a série maior, implica na convergência da série menor, o que faz um certo sentido. Se a grandona já converge para um número, a pequena também vai convergir para um número. Elas podem não convergir para o mesmo número. Não precisam convergir para o mesmo número. Mas se a grandona converge, a pequena converge. E aí o contrário. Se a pequena já diverge, se a pequena explode, a maior também vai explodir. A pequena já explodiu. A série menor já divergiu. A série maior obrigatoriamente vai divergir também. E é isso que está escrito aqui nessa observação. Isso que é para você pensar. Se a série dos termos maiores converge, a série dos termos menores também converge. Se a série dos termos menores divergir, então a série dos termos maiores também diverge. Tá? E aí vamos a alguns exemplos. Vamos considerar essa série aqui. Ó. A série formada pelos termos 1 sobre raiz de n. Então aqui vai ficar 1 sobre raiz de 1, mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, e assim por diante. Tá? Será que essa série, será que ela converge ou será que ela diverge? Então vamos lá. O que é que nós sabemos a respeito de raiz de n? Nós sabemos, por exemplo, que a raiz de n ela é menor ou igual a n, para todo n natural. Então, olha só, nós temos uma situação desse tipo aqui, ó. Raiz de n é menor do que 1 vezes n. Então, quem vai fazer o papel, quem está fazendo o papel de AN, quem está fazendo o papel de BN? Desculpa, não é isso que eu estou falando. Vamos lá. De novo, voltando aqui. Raiz de n é menor ou igual a n. Ficou claro isso? Tudo bem. Então, agora sim. Saca, não é a raiz de n, não é n que eu quero. Eu quero estudar a série 1 sobre a raiz de n. Então, eu tenho que fazer esse termo aparecer. Aqui eu fiz aparecer raiz de n. E aqui eu fiz aparecer n. Então, raiz de n é menor ou igual a n. Então, raiz de n apareceu. Agora, eu vou fazer aparecer 1 sobre a raiz de n. Como é que eu faço isso? Inverto aqui. Né? Então, se 1 sobre a raiz de n é menor ou igual a n, para todo n, então quando você inverte, 1 sobre n é menor ou igual a 1 sobre a raiz de n. Quando você inverte esse número, esse sinal aqui também vai se inverter. Se raiz de n é menor ou igual a n, quando você inverte, você tem 1 sobre n é menor ou igual a raiz de n. O sinal também aqui também vai inverter. Tá? E detalhe, 1 sobre n é maior ou igual a zero. Então, tanto esses termos aqui quanto esses termos aqui, eles são maiores ou iguais a zero, para todo n. E além disso, vale essa desigualdade aqui. 1 sobre n é menor ou igual a 1 sobre a raiz de n. Perfeito? Agora sim. Agora eu vou voltar lá. Ó, tá vendo essa desigualdade aqui? Essa desigualdade está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho uma sequência 1 sobre n, os termos da sequência 1 sobre n, 1 sobre n é menor ou igual a 1 que multiplica 1 sobre a raiz de n. É exatamente o que está escrito aqui. Aqui esse 1 não se escreve, mas o C igual a 1 não se escreve, mas ele está aqui embutido. Né? Então, olha só, eu tenho que os termos 1 sobre n são menores ou iguais a 1 sobre a raiz de n. O que é que eu já sei? Eu sei que a série formada pelos termos 1 sobre n, ela diverge.
Isso nós já mostramos alguns dos vídeos atrás, nós já mostramos que essa série aqui, ela diverge. Então, o que está acontecendo? A série dos termos menores está divergindo. Ora, se a série dos termos pequenos diverge, obrigatoriamente a série dos termos maiores também tem que divergir. Tá certo? Então, por isso que nós utilizamos aqui o teste da comparação. Nós estamos comparando essa série aqui, a série dos termos 1 sobre n, com a série dos termos 1 sobre raiz de n. Então, como esses termos, a série dos termos 1 sobre n diverge, 1 sobre raiz de n, a série formada por esses termos, ela também tem que divergir. A menor diverge, a maior diverge. Beleza? Bom, agora vamos considerar a série cujos termos são ln de n sobre n. Então, vamos lá. O que é que nós sabemos? Nós temos informação a respeito da sequência, ou a sequência Nós temos informações a respeito da função ln. O que nós sabemos? Que o ln de um número é maior ou igual a 1 para todo n maior ou igual a 3. Então, ln de n, para n natural, é maior ou igual a 1 para todo n maior ou igual a 3. Esse 3 vai fazer o papel de n0. Agora, o que eu quero? Como eu quero estudar ln sobre n, eu quero estudar a série cujo esse é o termo geral, e o que eu tenho? Eu tenho 1 menor ou igual a ln de n. Essa desigualdade, ela vale para todo natural maior ou igual a 3. Beleza? Muito bem. Como eu quero estudar essa série, eu preciso fazer aparecer ln de n sobre n. Como eu tenho essa desigualdade, eu vou dividir por n e vou dividir aqui por n. Como eu estou dividindo por um número maior do que zero, por um número positivo, essa desigualdade aqui, ela não vai se alterar. Se eu estivesse dividindo por um número negativo, aí esse sinal se alteraria. Mas não, eu vou dividir aqui por n e aqui por n também. E então o que eu vou ter? Que 1 sobre n é menor ou igual a ln de n sobre n, para todo n maior ou igual a 3. Ora, se essa desigualdade vale para n maior ou igual a 3, então pronto. Então essa desigualdade aqui também vai valer para n maior ou igual a 3. E observe, tanto 1 sobre n como ln de n sobre n são números maiores ou iguais a zero para todo n maior do que 3. Então, o que nós temos? Nós temos termos maiores ou iguais a zero e nós temos essa desigualdade aqui. Agora, o que eu quero estudar mesmo? Quero estudar a convergência dessa série aqui. Muito bem. Lembra que essa série aqui, a série 1 sobre n, ela diverge? Como essa série formada pelos termos 1 sobre n, ela diverge, ou seja, a série formada pelos termos pequenos diverge, então a série formada pelos termos maiores, ela obrigatoriamente também tem que divergir. Tá certo? Ficou claro? Por quê? Porque nós comparamos ln de n sobre n com 1 sobre n. Então, a série formada pelos termos pequenos diverge, obrigatoriamente a série formada pelos termos maiores também tem que divergir. Tá? Mas não é só de divergência que vive o teste da comparação. Tá? Vamos agora a uma série que converge. Então, vamos lá. Que série é essa? É a série formada pelos termos 1 sobre n que multiplica 2 elevado a n. É de se imaginar que ela converge, por quê? Porque esquece o n aqui. Ignora esse n. Se você ignorar esse n, o que vai acontecer com a série? Ela vai ser a série geométrica. Série geométrica com r igual a meio. R igual a meio. Então, parece que ela vai convergir. Então, vamos ver se isso acontece. Vamos lá. Nós já vimos no vídeo anterior que, de fato, essa série aqui, quando você pega a original e ignora o n, ou seja, essa série, ela converge para 1. Isso nós vimos no vídeo anterior. Tá? Quiser dar uma olhada no vídeo anterior, você olha lá. Certo? Mas isso aqui dá. O que mais que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, ó.
para todo n maior ou igual a 1, n que multiplica 2 elevado a n é maior ou igual a 2 elevado a n. Se você pega um número, multiplica por um número positivo, né, maior que 1, maior ou igual a 1, né, esse resultado é maior ou igual ao número original. Então, n que multiplica 2 elevado a n é maior ou igual a 2 elevado a n. Mas não é isso que eu quero. Não é isso aqui que eu quero. Eu quero 1 sobre n vezes 2 elevado a n. É essa série que eu quero estudar. E eu tenho isso daqui. Tá bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter este número e vou inverter esse outro número aqui. Quando eu inverto esses dois números, o sinal aqui do meio, ele também vai inverter. Então, 1 sobre n, que multiplica 2 elevado a n, é menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a n. Inverti esse número, tenho que inverter esse sinal aqui. Tá? Esses termos, 2 elevado a n é maior ou igual a 0, n é maior ou igual a 0. Então, esse daqui é sempre maior ou igual a 0. Na verdade, é maior que 0. Tanto esse quanto esse é maior que 0. Então, o que acontece? Eu posso aplicar o teste da comparação. O que eu tenho? Saca que essa série formada por esses termos aqui, ó, é uma série geométrica, e ela converge. Então, a série dos termos maiores converge. Como a série dos termos maiores converge, a sequência ou a série dos termos menores obrigatoriamente tem que convergir. Isso é o que fala o nosso teste da comparação. Se a série dos termos menores diverge, a dos termos maiores tem que divergir. Agora, se a série dos termos maiores converge, a série dos termos menores também tem que convergir. Tá? Aí, a pergunta principal desse teste. Quais séries escolher para comparar? Esse é um problema. O problema desse teste é você encontrar a série que você vai fazer a comparação. Tá? Então, essa série que eu tenho aqui, essa última, 1 sobre n que multiplica 2 elevado a n, ora, já me dá, como eu já sei de antemão que a série geométrica converge, então eu vou tentar comparar com ela. No outro caso, ó, ln de n sobre n. Eu já sei a sequência, a série dos termos 1 sobre n, ela diverge. Então, vou tentar comparar com isso. Não quer dizer que vai dar certo. Você precisa de alguma coisa, precisa comparar com alguém. Você compara com quem você conhece. A série 1 sobre n eu conheço. A série 1 sobre 2 elevado a n eu também conheço essa série. Você quer uma série geométrica que ela é convergente. Eu vou fazendo isso. 1 sobre raiz de n. Olha, 1 sobre raiz de n é muito parecido com 1 sobre n. Vou tentar comparar com a sequência, com a série dos termos 1 sobre n. Essa daqui, eu já sei que é divergente. Então, eu tento comparar. Via desigualdades que a gente já conhece. Então, aqui, por exemplo, raiz de n é menor ou igual a n. Quando inverter, quando você escrever 1 sobre raiz de n, escrever 1 sobre n, esse sinal aqui ele vai se inverter também. Invertendo aqui, sei que a série dos termos menores diverge, então, portanto, a série dos termos maiores também tem que divergir. Beleza? Mas encontrar a série que você vai fazer a comparação, em geral, é uma tarefa não muito simples e precisa praticar para isso. Tá certo? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.